inclusive. Camargo, Camargo que fez essa ponte aí, né? Porque o Camargo também está sempre ouvindo as dúvidas, né, dos nossos agricultores, dos nossos criadores, né, dos nossos produtores. E aí a gente achou importante bater esse papo aqui. Bom dia, Camargo. Bom dia, Cristiano. Bom dia, doutor Lucas, né? Sim, mas agora essa aí até é me pegar de surpresa. O Lucas vai lá hoje de manhã, né, e tal. Né? A gente sempre conversa, a gente tá no interior, Lucas, seguido, e você sabe disso, né? De hoje, a gente trabalhou muito tempo aí na Cotribá, na cooperativa, né? Tem esse contato com o produtor, depois na Secretaria de Obras e tal, né? E o pessoal pergunta, às vezes especula isso, especula aquilo, conversa, traz isso, faz isso, determinados assuntos aí, né? E um assunto pertinente, né? Até o Cristiano, a gente conversava aqui, né? Te dá as boas-vindas aqui, primeiro, né? Te apresenta, para quem não conhece, né? O doutor Lucas, né? Como diz o Cristiano, de onde é que tu vem, o que tu faz, do que se alimenta, né? Bom dia, seja bem-vindo aqui. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Cristiano. Bom, enfim, eu sou natural de Selba, me formei em Santa Maria e faz uns 10 anos que já trabalho no estado. Uhum. O homem é rápido e certeiro. Nasci em Selba fazendo. Como é que é o nome do teu pai? É o seu Leonides Oberher. Seu Oberher. É isso. O nome difícil, né? De se escrever não muito comum, e de pronunciar. Oberher. Mas aqui no Triunfo tem, né? Sim, os tem. Primos ali, os pais. Eu ia dizer, o irmão do vô que veio aqui para Ibirubá. Isso, tá. Mas a maioria deles estão em Selba e aí depois se espalharam mundo afora. Tá certo. Bom, inspetoria veterinária, quando é que tu assumiu o escritório aqui em Ibirubá? Aqui em Ibirubá em final de 19, um pouquinho antes da pandemia, quando eu vim transferido para cá. Quantos anos de estado tu tem já, Lucas? 10 anos. 10 anos já. E sempre trabalhou nas inspetorias? Isso, sempre com... Defesa animal. Isso, eu ia dizer, o estado é dividido em inspeção de produtos de origem animal e a questão da defesa, né? E eu sempre gostei mais da parte da defesa. Não que a gente não tenha que trabalhar com os dois, mas a maior parte do tempo eu trabalho com a questão da inspetoria. Uhum. Essa questão da defesa animal, eu lembro quando eu trabalhei na coordenadoria de agricultura ali em Cruz Alta, é uma coisa muito importante. Por exemplo, a população às vezes não sabe disso, né, Lucas? Mas, por exemplo, cada frigorífico que nós temos na região aí tem agentes, né, que junto com os médicos veterinários das empresas, dos frigoríficos, vão lá e fazem, né, o atestado ali de que aquela carne tem uma procedência e que está tudo certo para o consumo, né? Isso. Sempre essa parte da inspeção, a gente fala, é mais a questão se aquele produto ele é próprio para consumo, né? Se, enfim, tem toda a questão da defesa, que a gente diz, né? As emissão das guias, das famosas GTAs, se não tem nenhum problema sanitário, né? Se está tudo sanitariamente ok, esse animal ele pode sair da propriedade, ele vai para abate. Chegando no abate, aí após esse animal abatido, é inspecionado toda a questão sanitária da carne em si, né? Se essa carne não tem nenhuma alteração que seja perceptível a olho, né? E aí ela é encaminhada depois para consumo, né? Tá bem, doutor Lucas, olha só, vamos atualizar a nossa audiência aqui. A inspetoria aqui de Birubá, ela tem uma equipe, né, que faz esse trabalho aí, que são quantas pessoas? Aqui em Silva, na inspetoria aqui, a gente é em 2 servidores do estado, e aí tem mais estagiários e administrativos, mas é em torno de 5 pessoas aqui em Ibirubá. 5 pessoas. E atende Ibirubá, 15 de novembro, Fortaleza e Selba. Isso. 4 municípios, né? E até Selba tinha uma vez inspetoria ali, né? Sim. Selba ainda a gente tem 2 servidores, mas aí como eles fazem a questão da inspeção, o Ebro, meu colega veterinário, ele auxilia nas auditorias dos frigoríficos no entorno, e o Lucas Abreu lá, ele é técnico também, então ele nos ajuda nessa parte de campo também. Lucas, essa semana o Estado emitiu um alerta aí para todo o Estado em relação aí à questão da raiva herbívora, né? Isso. E aí Foco, né? esse é um dos temas que a gente quer abordar contigo, né? Porque tem focos muito próximos aqui, né? E em se tratando desse tipo de doença, ele se expandir é muito rápido, né? Porque como é o morcego que é o transmissor, né?
então é mais rápido aí a transmissão. Então são 15 focos no estado já detectados e a gente tem aí a concentração aqui na região de Passo Fundo, né? Aí eu queria que tu trouxesse um pouquinho o que é essa raiva herbívora, né? Como que ela já há algum tempo o estado tem trabalhado em relação a isso, né? Na prevenção disso. E qual que são os mecanismos aí que os produtores podem usar para observar esse tipo de ocorrência, né? Como que ela funciona, por exemplo, para quem tem lá as suas vaquinhas de leite, para quem tem o seu gado lá, a sua criação de ovelha em si, como que acontece a contaminação e o que tem que fazer ali depois que um animal enfim, infectado. Sim. Bom, assim, a raiva herbívora para nós aqui, a nossa região, digamos assim, ela digamos assim, quase que uma novidade, tá? A gente tá numa zona confortável, que a gente diz assim, a gente não tem problemas com isso. Dentro do estado, não existe um período que a gente fique sem focos, tá? Ela sempre existe mais focos na região sul e nas regiões perto das barragens, principalmente com a divisa do rio Uruguai ali. Então, assim, para nós veio como surpresa até esse foco de raiva aqui em Passo Fundo. E, assim, a raiva, diferente da maioria das doenças, ela não é infecto-contagiosa, ou seja, um animal não transmite para o outro, tá? Então, isso é uma coisa, digamos assim, que diminui a dispersão dela. Diferença da febre aftosa, por exemplo. Isso, uma febre aftosa, uma brucelose, uma tuberculose que passa de um animal para o outro. Então, a raiva ela não passa de um animal para o outro. Então, o animal ele se infecta, ele é o hospedeiro final, que a gente diz, então ele se infecta e tende a vir a óbito por conta dessa doença. O ser humano ele é um hospedeiro acidental, que a gente diz. Então, assim, o animal infectado, ele tende, geralmente, os carnívoros, na saliva dele, a excretar o vírus. Então, por exemplo, a mordida por um cachorro infectado, por isso é importante da vigilância, o controle das epizootias dentro da cidade. Então, aquela coisa que a gente vem desde antigamente, assim, foi mordido por um cachorro de rua, tu passa por todo o protocolo da raiva, digamos assim. Por mais que a gente não tenha relato aqui no Rio Grande do Sul há mais de 50 anos de raiva humana, mas é o protocolo que a saúde estabelece. Nos animais, por ser a raiva dos herbívoros, no caso dos bovinos, ela não transmite, o bovino não transmite para a gente a questão da raiva, que sempre tem, como teve um foco em 18 ou 19 ali em Soledade, que foi um foco também bem atípico, em que os produtores tinham medo assim, mas eu tomei o leite dessa vaca, eu vou pegar raiva ou não vou pegar raiva, então não pega. Também não. Ele é um vírus que ele vai para o nosso sistema nervoso, então a gente diz que ele acende, ele vai para o nervo. E ao enfim, processar aquela carne ali, tu inativa o vírus. Tá? É bem seguro, digamos, isso, essa questão da raiva. O bovino, de forma alguma, transmite para a pessoa. O que a gente fica preocupado é com a questão do morcego, que é o principal hoje transmissor da raiva. E principalmente que ele pode, por exemplo, assim, ele se infecta com a raiva e ele convive com ela por um tempo. Não se sabe ao certo quanto tempo, mas ele convive com o vírus dentro dele. E aí, por algum motivo, esse vírus, tipo uma baixa imunidade, alguma coisa assim, o vírus prevalece, ele é acometido pela raiva e ele vem a óbito, esse morcego. Só que ele fica moribundo até ele morrer, né? E aí, muitas vezes, um gato pega para brincar com aquele morcego, um cachorro vai lá, e aí o morcego agride de novo o gato e o cachorro. E aí existe o risco da pessoa se infectar. Isso, teve em Santa Catarina, agora não me lembro o município, certo, faz alguns anos atrás, em que uma pessoa se infectou justamente por isso, né? Ela viu um morcego ali meio moribundo e foi lá pegar. Achou que... E aí... no próprio, só no simples contato com o animal? Sempre na agressão. Ele sempre, uma vez que agride... Mordido, no caso. Que, digamos assim, o morcego ele não tem muito como se defender a não ser morder. Então, qualquer morcego que tu vai pegar, a primeira reação dele é morder. É igual, digamos, um bicho selvagem, né? Rato é a mesma coisa. Isso, tu vai pegar, tu tirou, digamos, as defesas, ele vai morder para se soltar, né? Então, é ali que tu se infecta, né? E no animal, qual é o sintoma? O que causa no animal? Então, assim, a raiva... Desculpa, que eu não achei que eu tinha te A raiva, principalmente, que nem eu disse, ela entra no sistema nervoso e conforme esse vírus ele vai ascendendo, ele vai para o sistema nervoso central,
conforme ele vai passando, ele vai desligando o nervo, que a gente diz, né? Para as pessoas entenderem. Então, conforme ela, digamos, ele foi agredido lá na parte traseira dele. Quando ela chega na espinha dorsal dele ali, para trás ele vai perdendo movimento, ele vai perdendo capacidade, não passa mais a informação, né? Então, ele vai desligando o animal devagarzinho. Então, o que a gente geralmente vê nos bovinos é aquele bovino que começa com uma incoordenação motora, ele começa, digamos, a balançar as pernas, e aos poucos ele não consegue mais se levantar. E aí, conforme ela vai indo, progredindo, ela vai simplesmente desligando. Ele perde a sensibilidade e depois o animal simplesmente vem a óbito por não passar mais essa informação. Entendi. Neurológica. E no caso, nos animais, é dado que não tem cura, né? E que nem normalmente nem nos humanos. Não, a raiva não existe cura. Em nenhuma das situações. Existem pouquíssimos relatos que algumas pessoas sobrevivem, né? Uma informação que, enfim, que nem eu disse, assim, para nós aqui não é exatamente um problema, mas a raiva hoje, ela é a doença que mais mata no mundo. Uma pessoa a cada 8 minutos morre de raiva. A gente tem um problema sério. Também esse povo gosta de incomodar a gente, né? Mas principalmente lá na Ásia, tá? Não é aqui no Brasil, a gente não tem um problema tão sério assim. Mas hoje a raiva, existem vários programas, enfim, como dizem, quem gosta de informação, se tu procurar no YouTube, tem vários, Vietnã, Camboja, vários hospitais especializados para dar digamos assim, melhorar a qualidade de vida final dessas pessoas que se infectaram. Porque o morcego, o habitat dele é caverna, é oco, qualquer buraco que ele possa entrar. Existem, na verdade, assim, mais de, eu não sei quantas espécies, mas existem inúmeras espécies de morcego. Mas na América só tem na verdade, 2 morcegos hematófagos. Um só na nossa região aqui, que é esse hematófago que a gente conhece. E na região central ali do país tem mais um outro morcego, que daí até casualmente ele ataca galinhas, assim, ele é um morceguinho menor. Para nós aqui o nosso morcego é um só, que é o Desmodus rotundus. E o famoso vampiro? Isso, esse aí, um só que se alimenta de sangue. Os outros se alimentam de frutas, insetos, polinizadores. E esse vampiro transmite a raiva também. O principal transmissor os outros morcegos eles não transmitem a raiva, porque eles não chegam a agredir outros animais. Eles se alimentam basicamente de insetos e vegetais. Então eles não transmitem raiva, esses outros. Aí existe essa confusão das pessoas ver um morcego e achar que ele já é o vilão da história. E muitas vezes acabam, né, atacando, né, matando e tudo mais, e causando inclusive um problema ambiental. Né? Eu ia dizer, aí existe um desequilíbrio da flora, porque tem alguns morcegos, é uma cadeia, digamos assim, que se alimentam de outros morcegos. E esse é um morcego relativamente grande, assim, e aí é o que as pessoas geralmente se assustam com ele é um morcego maior. Nos locais onde tem muitas cavernas, ele é o primeiro que fica lá na frente, então o produtor chega, vê aquele morcego ali e já dá um fim nele, né? Só que esse, na verdade, é o que está conseguindo equilibrar, né? Então, tu causa um desequilíbrio maior ainda da flora, da fauna. Do outro. É isso que vai ser. Muito legal a gente poder, né? É um programa educativo aqui e a gente conseguir trazer essas informações para nossa audiência, Lucas. Mas passado dessa questão, então, vamos só tirar um pouco da preocupação da cabeça das pessoas, né? Não existe um surto gigantesco. Não, eu ia dizer, tranquilizando que... Não precisa guardar a vaquinha agora. Não. Tranquilizar porque, assim, é que nem eu disse, ela não é uma doença infecto-contagiosa, então ela não vai se espalhar, essa doença, tá? Ela fica limitada aos animais que foram agredidos por morcegos. Na nossa região a gente tem alguma coisa no entorno ali ali da usina do Pinheirinho, que volta e meia os produtores relatam realmente que os animais estão sendo agredidos. Mas os nossos morcegos, por sorte, quando tem, eles não estão infectados ainda pelo vírus. Tá? Então é um morcego que se alimenta de sangue e ele não transmite a doença, ele não tem o vírus. Então, como eu disse, a gente não tem relato nos últimos anos para trás de focos de raiva no município. Então a gente está numa zona confortável. Os produtores que eventualmente aqui têm digamos assim, esse trabalho com os morcegos, né, que os morcegos vão incomodar os animais deles, a gente sempre recomenda passar uma pasta vampiricida que vende nas agropecuárias. Ela funciona muito parecido com o veneno de rato, assim, né? Ela é inofensiva pro bovino, pro equino que tu vai passar, né? E aí quando esse morcego vem se alimentar, ele se lambuza naquela pasta ali, e ele tem o hábito de se lamber para se limpar, e aí ele ingere esse veneno e vem a óbito depois, né? Então, é uma forma eficiente, digamos assim, de controlar pequenas populações, que é o problema que a gente tem aqui. Eu tive um problema um tempo atrás, aqui em casa, né?
E começou devagarinho, não, é rato. Fomos ver, daí chamei o pessoal aí da detetização, o pessoal foi lá. Cara, e muita gente na vizinhança também tinha. Sim. Né? Ficava entre a aba, né, da casa e o telhado. Os insetívoros esses. Tu não via, tu via que caía, né, o esterco, o excremento dele ali, né? A sujeira, né, que eles dizem. E o rapaz colocou essa pasta aí. Né, e resolveu o problema. Né? Então, é um repelente, ele me falou, é um repelente. Né? E hoje temos aí vacinação disponível para o rebanho para esse tipo de... Sim, ela é uma vacina relativamente barata, assim, a gente diz, o custo-benefício dela é bem bom. Só a gente sempre lembra os produtores que ela precisa sempre de uma segunda vacinação, né? Uma vacinação só, ela não induz a imunidade suficiente. É sempre de 2 doses para cima. Que nem eu falei, né? Nós aqui a gente não tem essa preocupação, o pessoal não precisa sair vacinando, porque a gente não tem a agressão, né? Se tu não tem agressão, logo tu não tem infecção, né? Então, é uma situação mais confortável, digamos assim, a nossa região aqui, porque a gente não tem problema com morcego, então a gente não vai ter problema com raiva herbívora. Vamos para dentro da veterinária agora, da inspetoria. Quantos funcionários tem lá? Já falou. Desculpa, eu fui fazer um chimarrão. Ali e não encontrei a bomba do chimarrão. Que situação. Sem munição. Temos um problema sério. Sem munição. Temos um problema sério, então. Tá. E o Schmidt, tá por lá ainda? Tá. Quem mais que tá contigo lá? Aqui em Biruba eu e o Schmidt, e aí Selba tem o Weber e o Abreu. Também atende Selba. Selba, 15 de novembro, Fortaleza. Faz alguma inspeção de abate ou não? Não. O Weber faz a auditoria dos frigoríficos. Não. O próximo frigorífico estadual nosso aqui é Espumoso, que daí tem a colega Cássia lá. Que faz a inspeção lá. Isso. CISPO e CIF? É CISPO e CISB. Mudou agora? Não, CIF nunca foi. É CISB. CIF é federal, né? Federal, não, isso. Mas... É que o CISB é a equivalência do estado. Do Rio Grande do Sul, isso, desculpa. Faz tempo que eu estou fora do... Mas a inspetoria hoje, como é que... alguma campanha... Você sempre faz aquelas campanhas de vacinação. Vamos começar pela aftose. Como é que está essa questão aí? A aftose a gente está desde 2020 livre sem vacina. Tá? Agora, para 2026, o país vai ser reconhecido como livre sem vacinação. Digamos assim, é uma busca que se teve há mais de 50 anos, que se iniciou com a questão da vacinação, e hoje a gente está na questão de vigilância, que a gente diz. Então, a gente visita, tem vários produtores aí que já receberam a nossa visita, a gente faz várias barreiras de trânsito para ver como é que está, digamos, os animais se deslocando, as cargas também, a gente acaba fiscalizando também. Mas, assim, hoje é um avanço para o Estado, a gente já está arrumando, digamos assim, querendo um Estado superior, porque, assim, hoje tudo é barreira comercial, né? E aí a gente diz que o status sanitário ela é um empecilho nessa barreira comercial. Então, o Rio Grande do Sul, desde 2021, tem um status reconhecido como livre sem vacina. Isso, para nós, é um avanço. Enfim, o produtor sabe que não precisa mais comprar vacina, não tem aquela coisa da reação nos animais, a perda produtiva, isso não tem mais, e a gente consegue abrir, vários mercados já foram abertos por essa questão da gente ter um status sanitário superior. Tá? A gente não tem a doença, a gente consegue conviver, a gente não tem nenhum desafio, vários produtores questionam a questão assim, mas não vai voltar. Então, por causa da exportação, Uruguai, Paraguai, Argentina estão livres também? Sim, mas com vacinação. Então, por exemplo, o mercado dos Estados Unidos abriu para nós, porque Estados Unidos só compra de quem não tem, não vacina mais, isso. A questão do Japão, da Coreia do Sul, da China, são vários... Os países árabes estão comprando... Isso, é uma coisa assim que os países... Existe sempre aquele receio assim de, se eu comprar principalmente a carne com osso, que é uma possibilidade do vírus ficar do país, enfim, contrair essa doença. E, digamos assim, isso possibilitou a abertura de vários mercados, tá? Mas, digamos assim, a possibilidade não quer dizer que o mercado abre, tem aquela questão política também por trás, né? Mas a gente teve, junto com isso, por exemplo, países que, digamos assim, não vou dizer que relaxaram, mas que tiveram alguns infortúnios, como a Alemanha teve no início do ano foco de raiva, era livre há mais de 50 anos, e voltou, né? Um foco isolado. Agora a gente teve no mês passado, ou retrasado, agora não me lembro certo, a Hungria também voltou a ter febre aftosa lá. E nós aqui a gente está, de certa forma, se escapando muito bem. Mas é um vírus ou é uma bactéria? É um vírus. É sempre vírus. Permanece no solo? Não. É sempre a transmissão é de um animal, alguma coisa vai trazer, digamos assim, a aftose.
E aí, por exemplo, assim, existe um plano, no caso federal nosso, né, que até 2026 ficar livre sem vacinação, e as Américas pretende até, eu não vou me lembrar de cabeça, mas a América inteira também pretende ficar livre sem vacinação da aftosa. Isso é uma coisa que, digamos assim, sanitariamente é mais interessante. Porque assim, redobra os cuidados. Porque é aquela coisa, se eu me vacino, eu acabo, de certa forma, relaxando. Eu estou vacinado, não vou pegar. Isso. E a ideia é que não. Que a gente não tenha vacina e que a gente não precise vacinar. Tá? Esse recurso que era destinado para as vacinas, ele vai ser destinado para a vigilância. A gente vai acompanhar, vai vendo nos animais, enfim. E a mesma situação da brucelose? Não, daí muda bastante. A gente tem uma outra situação que é semelhante hoje, trocando um pouco de espécies, que é, por exemplo, a gripe aviária. Tá? A gente não tem gripe aviária no país em comercial, que a gente diz. Então, toda a exploração comercial das aves, a gente não teve influenza aviária. Nos aviários não teve. Não criadouros nenhum. Isso. E aí a gente tem a situação agora que veio no último mês, que é a questão que os Estados Unidos entrou uma nova cepa e dizimou, principalmente uma região forte na postura. E aí por isso que o preço do ovo disparou absurdamente. Porque foram milhões de aves que tiveram que ser... Não tem nada a ver com a ração, nem com o aumento do milho. Não. Que foi... eles perderam milhões de aves. A região principal produtiva deles de ovos foi dizimada. Milhares de aves tiveram que ser sacrificadas em virtude da gripe aviária. Nossa. E a gente não tem gripe aviária. A gente não tem outra que é dos suínos, que, por exemplo, é a peste suína africana e a peste suína clássica. A gente também não Só para tem. entender, daí isso fez com que os produtores brasileiros, por exemplo, optassem por exportar os seus ovos por causa dessa demanda e aí ficou mais caro aqui, ou tem a ver com o mercado americano que nós compramos ovo de fora? O ovo a gente não precisa comprar, a gente vende a grande maioria deles. Na verdade, a gente era meio que autossuficiente, tá? O ovo nunca foi uma digamos assim, um produto alvo de exportação. Aí é uma questão mercadológica, né? Tu pega uma empresa que está habilitada à exportação, o preço subiu muito, então é aquela coisa, eu vou conseguir vender, digamos, no mercado interno aqui a 5 e lá fora vão me pagar a 10. Eu vou vender onde é que paga mais. Isso, só que daí esse produto que essa empresa conseguia colocar aqui no mercado não está mais e é outra que está aqui dentro. A gente faz essa alusão também para a carne. Então, a gente não está numa região onde tem empresas exportadoras. Só que ao mesmo tempo que essa empresa que exporta não coloca o produto no Brasil, no próprio Brasil vai faltar produto. Então, aquele mercado interno nosso também aquece, que se fala, né? Então, o preço sobe aqui dentro também, né? Entendi. Por essa falta de produto, então ele começa... oferta e demanda. Voltando à questão da brucelose, daí que tu estava, eu cortei. Isso, a brucelose... Eu falar da tuberculose. Tá, brucelose e tuberculose são as duas principais doenças, digamos assim, que a gente trabalha aqui na nossa região, por elas estarem bem atreladas à questão da bacia leiteira. Tá? E aí nós estamos entre a primeira e segunda bacia leiteira do estado, então a importância para a nossa região é muito grande. E essa doença, ela passa de animal para animal e ela é disseminada justamente por esses animais. E ela se concentra mais hoje no sistema de produção leiteiro, que é quando tu concentra os animais. Então, tu facilita essa passagem de doença de um animal para o outro. Tudo junto. Isso. Mas assim, hoje, brucelose e tuberculose, nós aqui na nossa região, ela é, digamos, um exemplo para o estado pela questão das certificações de propriedades livres. Hoje a gente, dentro da nossa exploração leiteira aqui no município, a gente tem mais de 15% das propriedades já são livres de brucelose e tuberculose. A brucelose a gente tem uma forma de prevenir, que é via vacina. Então, todas as fêmeas de 3 a 8 meses, elas são vacinadas contra a brucelose, uma forma de dar uma prevenção. E tuberculose não existe uma forma preventiva. Então, as propriedades vão testando os animais à medida que compra para evitar que entre essa enfermidade. No Brasil, ela é considerada endêmica. Tá? Então, o Brasil tem e convive com brucelose e tuberculose. E ela altera a qualidade do leite ou a produtividade, alguma coisa assim? É difícil tu mensurar isso, tá? Mas assim, sim, se sabe que toda enfermidade, o animal tem que, digamos, gastar uma energia para lutar com essa doença, isso, e aí, então ele deixaria de destinar essa energia para produtividade. O grande problema de brucelose e tuberculose, ela está, digamos, no rol de doenças do estado, porque as pessoas se infectam com essa doença. Tá? Então, são duas doenças que o ser humano ele pode
pegar essa doença, principalmente a gente reforça com os produtores que eles estão em contato diariamente com esses animais, então eles potencialmente são mais propensos a pegar essa doença. E quem consome esses produtos in natura, que não passa por nenhum tratamento, também tem, digamos assim, a possibilidade de se infectar. A gente reforça mais que a questão da tuberculose, ela mata mais, ela debilita mais o sistema imune, e a brucelose ela não chega a matar exatamente, mas ela causa vários problemas, digamos assim. Eu me recordo quando trabalhava no abatedor da Cotribá, tivemos uma época um surto aqui em Ibirubá, e muitos animais foram para o sacrifício. Sim. Foram abatidos, né? E foi para a gordura. Sim. Né, todo animal positivo para as duas enfermidades, a gente fala que vai para a graxaria, né? Ele vai para descarte. Então, é feito uma necropsia a nível de frigorífico para... A gente sempre diz que a gente vai tirar esse animal da propriedade e abater ele em frigorífico pela questão de não contaminar ainda mais a propriedade, tá? Não aumentar ainda mais a carga bacteriana, né? São duas bactérias, na propriedade. E no frigorífico a gente consegue fazer uma inspeção melhor para ver o quanto que esse animal já estava infectado. E aí no frigorífico isso geralmente, para as pessoas terem uma ideia, passa toda a carne boa, toda a carne normal. E ao final do abate, depois de passado todos os animais, é feito sempre esses abates sanitários. Então ele só passa para descer para a graxaria. Exato. Desculpa, só para complementar. E existe um exame, como a gente faz, um exame de laboratório no animal vivo lá na propriedade que possa detectar? Sim. São 2 testes, né? O de sangue para brucelose e um teste alérgico na pele para tuberculose. Existem veterinários aqui na nossa região que são habilitados para fazer esse teste e fazem esse monitoramento para trânsito e para manter o certificado de livre dessas propriedades. Legal. Lucas, qual o tamanho do nosso rebanho? Vocês devem ter esse número na inspetoria, Sim, né? Ele é um número, não vou dizer muito dinâmico, mas ele flutua. Hoje a gente está em torno de 20 a 25 mil cabeças, tá? Isso falando de gado. Isso, de bovinos, né? Suínos hoje a gente tem basicamente algumas integradoras, né? Como a do Clovis Verlon, a da Alibem, basicamente na nossa região, e alguns integrados da Estrela. Mas na região ali de Itapera e Selba começa a entrar Santa Clara, então a gente tem alguma coisa da integração. É que nem do frango, a gente está meio num limite das integradoras, da questão comercial deles, então a gente não é expressivamente tão forte na Essa granja da 15 é de quem? Granja que era da LG? Em 15 de novembro tem lá na linha 9. Da Alibem? Linha 9 não, volta. Ué, linha na 9, Volta Gaúcha. Tá, na Volta Gaúcha é da Alibem, é uma granja deles. Uma multiplicadora. Mas ali também tem uma quantidade grande, vejo que sai. Sim. Ali a granja. Isso. Eles têm aqui na Várzea também, uma UPL, uma unidade produtora de leitões. Da Várzea lá embaixo, em suínos, eles têm em torno de 20 mil, acho. Lá na. Lucas, 20 mil cabeças? Suínos, isso, na granja lá de 15 porcas criadeiras. Não só em porcas, é o total da granja. Total da granja. De porcas que nasce leitão ali toda hora. Né? Isso, todo dia. E aviário não tem muita... Aviário aqui a gente tem alguma coisa de postura comercial, na 15 e na Fortaleza. Ibirubá não tem nenhum aviário comercial. E em Selba que a gente tem um integrado de corte da JBS, que é o final da área deles ali. É basicamente isso que a gente tem de exploração suínos. Então a gente tem integrados, a gente tem algumas granjas, as UPLs, né, onde tem as porcas que produzem os leitões. A gente tem na Várzea aqui na Pulador do Clovis. E em Selba que também tem do Clovis. E na 15 tem uma da Alibem também. E do ponto de vista do bovino, o que é de corte e o que é de leite? Então, a gente teve uma diminuição nos últimos anos da pecuária de leite, né? Toda essa questão comercial. Engraçado, né? Que diminuiu o rebanho, mas a produtividade manteve. Isso. Que é a tecnologia. Exato, é a questão da tecnologia. Em números, eu não vou ter esse número de cabeça, assim, mas a gente tem hoje uma das maiores bacias, como eu falei, de produtividade de leite é a nossa aqui de Birubá e Santo Cristo, que é uma das duas ali que ficam meio brigando, mas em número eu não vou ter esse número exato para te passar. Mas já fomos a maior bacia leiteira do estado. Já. Birubá, Selba, né? Estamos ali disputando. Eu acho que ainda temos, né? Acho que ainda continuamos. O que a gente se destaca, que nem eu falei... Muito pequeno produtor parou, só que o grande absorveu. Isso. Vendeu a vaca para o... Teve uma escala. A gente está numa mudança disso, que vinha de uma estrutura, né? Isso, extremamente familiar e agora está virando basicamente empresa, né? O comportamento, né? Hoje, porque
Infelizmente, a questão do leite é uma cadeia muito castigada, né? Então, tá, digamos, na vírgula ali. E no atendimento de vocês a essa demanda da bacia leiteira, por exemplo, a gente sabe que mudou muito, né, Lucas, a genética principalmente, né? A gente tem vacas aqui na nossa região aí que são campeãs de produtividade e tal. E aí, portanto, desta forma, e como não é mais agora a família ali que está só administrando as vaquinhas ali para tirar o seu leite diário, né? São empresas que visam o lucro, a produtividade e tudo mais. Esses animais muitas vezes são tratados como estrelas dentro da propriedade, né? Esses que têm a genética mais qualificada, né? E isso demanda para vocês também assim um acompanhamento desses animais, ou é por conta do produtor lá? Ela é mais ligada ao produtor. O atendimento mais da inspetoria, que nem eu mencionei antes, a gente tem um diferencial hoje das duas bacias leiteiras lá de Santo Cristo e a nossa aqui, que são as maiores, que a nossa está, digamos, sanitariamente mais para frente, tá? Isso é que nem eu disse assim, hoje Ibirubá serve de referência da questão das certificações das propriedades. A gente tem um incentivo muito grande, tanto por conta das empresas, a gente também fomenta ao máximo. Mais as cooperativas, né? O pessoal integrado aí. Que se certifique as propriedades, para a gente ter essa qualidade. Quanto a esse tratamento dos animais, a gente vê mais pela a questão da assistência técnica particular de cada propriedade, mudar o seu tratamento para melhorar, o animal conseguir, que a gente diz, expressar sua máxima capacidade, mas isso foge, digamos, da nossa alçada. Certo. Lucas, nós tivemos agora a troca do secretário de Agricultura, né? O Clair sai da Secretaria de Agricultura. Eu acho que uma das grandes marcas que o Clair deixou como secretário foi a instauração da GTA virtual, digital, né? Como que está isso hoje? Os produtores já assimilaram isso, porque a GTA é o grande documento, né? Ou seja, o mais movimento. É o mais, né? Tipo, todo mundo precisa da GTA, né? Sim. Quero movimentar minha vaquinha de uma propriedade para outra, o meu gado de um lugar para o outro, eu preciso ter essa guia de transporte junto comigo ali para não dar nenhum tipo de problema, né? Facilitou o agricultor, o produtor, ele está assimilado com a tecnologia ou está emperrando em alguma coisa e tal, porque antes como funcionava, né? Ele tinha que ir lá na inspetoria, né, informar lá os dados, tudo certinho lá, né, pegar a GTA para poder fazer o transporte, né? Sim. Esse movimento a gente vê desde a pandemia, né? São, digamos, as consequências da pandemia que a gente vê. Isso desde 2020. Se é que teve uma parte boa, né? Mas a gente vê um movimento tanto do governo federal quanto do governo estadual de digitalizar tudo virar digital, né? Mas a gente vê uma dificuldade assim nas pessoas no dia a dia, assim, aquela insegurança assim de que eu vou fazer um negócio errado e eu vou ser penalizado. Mas teve já dentro dessas várias atualizações, a GTA ela já era possível, só era uma coisa que não era tão difundida, digamos assim. E agora, de certa forma, os governos estão querendo, tem o próprio portal GovBR, tudo está indo para o GovBR, né? Tudo está virando digital, né? Só que a gente vê mais pelo perfil, digamos assim, dos nossos produtores. A gente tem várias pessoas de mais idade, né, que tem essa insegurança, não vou dizer dificuldade, mas é uma insegurança em tu colocar assim, eu vou colocar que tenho esses animais aqui e aí depois está errado. Mas a gente tranquiliza eles que a ideia é justamente aparece ali tudo que a pessoa tem, né, para a pessoa conseguir atualizar o saldo, né, ela consegue atualizar o saldo, qual é a exploração comercial que ela faz dos animais, ela consegue informar tudo ali hoje via internet. Mas a gente vê muitos produtores ainda, eles preferem ir na inspetoria igual, né? Antes é a mesma coisa da prefeitura, né? Segurança. No PTU tu pode imprimir em casa e pagar de casa. Pode fazer tudo em casa. Exato. PTU, mas aí tu quer ir lá na prefeitura, né? E aí até antes de 2020, sim, era presencial. Aí depois de 2020, houve essa mudança drástica. E agora sim, a gente tem essa possibilidade de fazer. Informações que até ano passado a gente teve, não deu 2% dos nossos produtores fizeram ela digital. 90 e poucos % preferiram ir na inspetoria fazer. Não tem problema, a gente tem só uma dificuldade, não vou dizer técnica, mas operacional de atender todo mundo ao mesmo momento. Por isso que a gente fez aquele cronograma das comunidades para tentar atender melhor, né? Porque chega lá e dá para fazer no celular? Pode fazer no celular, pode fazer no computador. Pode fazer no computador, sim, imprime em casa. Pode fazer. Na verdade nem precisa imprimir, né? Porque daí tu vai no celular, mas a maioria do pessoal, digamos assim,
Geralmente o produtor, quando faz uma venda, ele não acompanha a carga, ele passa para o transportador. Sim. Isso é igual o cheque que a gente diz, né? Tu dá o cheque e tu não vai ver o que vai acontecer lá depois, né? Exatamente. Então, mas assim, existe a possibilidade hoje do produtor fazer ela via online, via celular, enfim, como ele achar melhor, ou de ir na inspetoria. A única coisa que a gente tentou organizar foi a questão das comunidades, né? Para a gente conseguir ir atendendo da melhor forma possível o produtor. Porque a gente tem, queira ou não, como eu brinco, a gente está no Brasil, né? Todo mundo vai deixar para vir no último mês e aí o caos se instaura. Que nem na declaração de animais. De renda, né? Mesma coisa. Não tem como dar conta, é humanamente impossível. Então a ideia é a gente conseguir organizar para tentar atender melhor todo mundo, né? E a declaração de animais, que época é feita? Ela iniciou agora em abril e vai até junho. Então a gente coloca na rádio, coloca no jornal, tenta avisar o maior número possível de pessoas. Tem o WhatsApp ali da inspetoria também, o cronograma que a gente está tentando atender. Não que a pessoa não possa ir fora da sua semana ali. Vocês fizeram por região na época, né? Isso, mas é igual, tá igual. Isso. Que a ideia é a gente conseguir atender melhor as pessoas, né? Que daí não dá aquelas filas intermináveis. A gente teve ano passado, pela questão da enchente também, a gente teve um problema que o servidor do estado ficava em Porto Alegre, então ele foi inundado também, então a gente ficou sem sistema. O caos se instaurou ano passado, como em vários setores. E aí sim, né? Todo mundo deixou mais para o final. E aí realmente a gente infelizmente não gosta, mas é aquela coisa. Às vezes se vem 30, 40 pessoas para atender num dia, infelizmente não tem como a gente conseguir atender isso. Isso não roda, né? Então a ideia é a gente tentar chamar por comunidade para tentar facilitar para a pessoa vir lá e conseguir ser bem atendida, né? Porque senão infelizmente a gente não tem como fazer diferente. Não tem como fazer. Exato. Muito bem. Cara, eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que é feito pelas inspetorias aí. A gente passou um tempo aí que as inspetorias foram esquecidas de lado, a gente olhava as infraestruturas das inspetorias, era uma tristeza da gente ver, né? Hoje a gente vê aí na maioria dos municípios que a gente vai aí, a defesa animal ela está bem estruturada, né? Não é aquilo ainda, né? Que a gente merece enquanto cidadão, enquanto quem paga o imposto e tal, mas a gente percebe que já há um cuidado e um carinho melhor, né? Teve a reforma aí das inspetorias, teve aí a aquisição de novos veículos, muitas com Duster, com vários, né, veículos bons aí, né, aquelas caminhonetes. Quero mandar um abraço pro Miltinho lá em Cruz Alta também, que é o homem dos morcegos, o Wilson, a Leverson, o Rodrigo, toda a turma que trabalha lá na coordenadoria, que tem uma dedicação especial, a Carol, veterinária lá também, e o trabalho de vocês aqui da mesma forma espetacular, né? Então, finalizando aqui a nossa entrevista, Lucas, deixa aí um recado que tu acha importante ter aí. Não sei se o Camargo tem mais alguma coisa ainda para trazer. Os peixes. E os peixes? Eu ia perguntar dos peixes e esqueci. O que tu quer saber dos peixes? Quero saber se entra dentro do trabalho da inspetoria a questão dos peixes, porque é animal, né? Quem é criador? Quem tem criação? Tem inspetoria de Sim, açúcar. Vai ter a Feira do Peixe, né? Esse ano feito pela Copeagri, né? Então os produtores a Copeagri já fez o levantamento, vai ter, eles vão emitir as suas guias todas para a feira do Peixe Vivo que vai ter. Tem que ter guia de transporte também. Todo animal de produção tem que ter guia. Olha aí, Camargo, quando tu traz o peixe de lá dentro do não, mas quem pesca, tem que pegar pescador é diferente. Sim, é diferente. Sim. Não, existe, a gente tem também a piscicultura está crescendo, a questão do fim de semana teve um encontro dos apicultores ali em Itapera também. É um setor de abelha, né? Isso, são duas cadeias que a gente vê de fora assim que estão tentando se estruturar. Como a gente diz, é um mercado meio ingrato ainda, não se tem a valorização, né? A gente vê a questão do leite, mas a questão do peixe e do mel também. O criador ele tem uma dificuldade muito grande em conseguir a valorização do seu produto hoje. São duas cadeias que são bem castigados, a gente acompanha isso realmente, assim, é bem desafiador um produtor, por exemplo, de peixe conseguir se estruturar, conseguir crescer, é bem difícil. A gente vê o pessoal daqui que vende peixe para São Paulo, para Paraná, para tentar conseguir agregar um valor maior, né? Temos que trazer o Gabi aqui uma hora dessa. Isso, tem o Gabi, tem os Friedrich também aqui, então a gente vê que é um setor que está crescendo devagar, né? Sofre bastante. Isso é um pouco da necessidade do agricultor encontrar alternativas, né, para sobreviver. Exato. A gente tem também o problema da abelha que vem sofrendo ali nos últimos, vamos pegar 5, 6 anos com a questão dos defensivos. São defensivos que cada vez são mais
de certa forma, meio agressivos, né? Então, a gente teve várias mortalidades no último tempo, isso vem sendo discutido amplamente em toda a cadeia pela importância da abelha, né? E não diz respeito só à produção de mel, isso, né? Todo o ecossistema, exato, né? Mas que tem, né? Enfim, é um setor que vem, os dois setores que a gente vem meio engatinhando, assim, apanhando bastante, então os produtores realmente são muito resilientes nessas duas cadeias e a gente tenta, da medida do possível, auxiliar eles, né, nessa questão Federal sanitária. Tem uma professora aqui que é especialista em isso também, exato. Fugiu o nome dela agora, mas... Eu também não me lembro agora, mas sim, a gente já conversou também sobre isso. Então, aquela ideia, né, que, enfim, da mensagem, né, a gente hoje vê uma parte da inspetoria, a gente acaba que é fiscalizatória, né, então a gente sempre tem aquela visão assim, que a inspetoria vem, a inspetoria... Polícia. Isso. Polícia. Mas, enfim... A SWAT. Toda essa questão fiscalizatória que a gente diz, né, é a mesma coisa a polícia propriamente dita, né, todo o trabalho que ela faz e muitas vezes não vou dizer manchado, mas é mal visto a questão fiscalizatória, né. Mas, infelizmente, a fiscalização ela tem que existir, né? Porque senão seria fácil, a gente faria o regramento, todo mundo iria cumprir o regramento, a gente não precisaria fiscalizar, né? Justamente existe a fiscalização porque alguém burla essas regras. As regras, né? Exato. E a gente tem hoje todo um trabalho por trás que muitas vezes ele não é exatamente visto, né? Talvez por falta de transparência de mídia, eu não sei dizer o porquê, mas... a gente trabalha muito na questão da sanidade dos rebanhos. Realmente a gente tem um trabalho gigante para conseguir fazer isso. Realmente essa defasagem de pessoal ela é muito grande no estado para a gente conseguir realmente promover saúde. Então a gente está trabalhando muito forte, por exemplo, para não entrar a gripe aviária. A gente trabalha muito forte na questão dos suínos. Agora são duas frentes grandes que o estado está assumindo para a gente conseguir manter esse papel, digamos assim, de assegurar, porque, enfim, toda a missão, todo o pessoal que vai querer comprar um produto nosso aqui do Brasil, ele quer ter essa segurança, que eu vou comprar esse produto, primeiro, que eu não vou passar mal se eu consumir ele, e segundo, que eu não vou comprar nenhuma doença junto. E quem garante isso realmente é o órgão não ligado à produtividade. A gente não tem nenhum interesse por trás econômico. A gente está ali realmente para garantir que, por exemplo, uma certificação ela foi feita corretamente do início ao fim, e uma vez que se gera esse certificado de livre, a gente realmente garante que esses animais estão livres dessas enfermidades. Então, o trabalho que a inspetoria faz, muitas vezes, ele não é bem visto por essa questão fiscalizatória. Sempre o produtor. Isso, mas a gente por trás está tentando garantir que vá... É importante tu trazer isso, Lucas, porque, por exemplo, eu me lembro não como se fosse hoje, mas tenho uma lembrança muito forte do que aconteceu em 99 aqui, né? Que foi aquele surto da febre aftosa ali em Joia, né? Sim. Que a gente via na televisão e a gente não acreditava naquilo, Sim. né? Que era milhares e milhares de cabeça sendo enterrada lá, fazendo vala sem ter o que fazer. Gado lindo, bonito. E aí levou só para finalizar essa coisa, levou 25 anos, né, desde que aconteceu lá aquele surto lá, aquele momento horrível, né? Bem lembrado. 25 anos do trabalho dos inspetores, da inspetoria veterinária, dos técnicos, né, do pessoal, para que a gente chegasse agora a 30 anos depois, porque nós estamos jogando lá para frente, né, Lucas? Sim. A possibilidade do país voltar a ser livre de vacina e da doença efetivamente, né? Exato. Então, às vezes, um descuidado que a gente tem hoje, né, vai prejudicar toda a cadeia para frente. Sim. Para frente. Paralisou a comercialização ali na época. Meu Deus, o que aconteceu naquela época aqui? Meu Deus do céu, as pessoas precisam ter... né, e por isso que é um trabalho importante que vocês fazem, né? A gente sempre falava, é difícil... é que nem a gente fala, vale meio para tudo, assim, quem não passou por uma experiência como essa... muitas vezes olha e diz assim, isso aí foi um sensacionalismo que fizeram, isso aí realmente não era tanto. Mas assim. Na época, quanta gente protestou? Sim, a gente teve várias, 10, 20 anos depois, até antes da gente sair de vacina, que várias pessoas diziam assim, isso aí é para arrecadar, isso aí é só para vacinar, não tem nada. Para vender a vacina. Exato, a gente pega casos cotidianos. A gente viu isso na Covid, da mesma forma. Exato. Mas casos cotidianos, assim, que quem não passa pela experiência, assim, muitas vezes não dá valor. Que a gente pega, assim, a quem não sofre um acidente não dá valor ao cinto de segurança que tem que usar. Acho que isso é uma bobagem. Isso, acho que é uma bobagem. Mas, assim, é uma questão, assim, que realmente quem passa realmente
ou muitas vezes nem sobrevive, né? Mas tem essa questão assim que isso é muito traumático. A gente realmente espera não passar de novo. A gente realmente não espera gripe aviária, peste suína africana. A gente não quer nenhuma dessas doenças porque realmente, como a gente diz, né? Pode ser que não tenha o depois. Tá? É aquela coisa assim que para o produtor que passa por isso, vários estudos foram feitos até da questão da psicologia de todos esses produtores, várias comunidades ali quase não existem mais. Sim. Foi um trauma muito grande para quem passou por isso. E então, é uma região que muito produtora de gado que vendia muito isso, gado. E pegou bem uma região ali de assentamento, que eram pequenos produtores que estavam tentando começar. Realmente isso traumatiza muito, é muito devastador quem passa por isso. Então a gente... É bem difícil tu conseguir passar essa mensagem para quem não consegue. Realmente é muito difícil, né? Se tu tem aqui, é que nem a raiva, a gente tá numa situação aqui confortável, é muito difícil pensar que por ano no estado morre mais de 20 mil cabeças por raiva. Então é muito difícil para nós aqui que não temos nenhum surto de raiva pensar assim, vai morrer do dia para a noite, os animais vão morrer. Então é difícil a gente conseguir, que a gente diz, né, passar essa mensagem de que realmente isso é uma coisa muito preocupante. Então, a gente, como brinca um colega meu, a gente é tipo pai e mãe, a gente fica passando aquela mensagem chata. Sim. E muitas vezes, se tu não tem uma pequena experiência, tu não consegue representar isso. Aquela história entra no ouvido e sai pelo outro. Isso, né? Exatamente. Mas é educando que você ganha lá na frente. Mas a gente quer aproveitar, então, Lucas, esse momento assim, e agradecer todo o trabalho que todos os profissionais da inspetoria veterinária, desde os veterinários até os técnicos, né? É um povo que tem aí uma dedicação, e eu falo isso porque eu já trabalhei misturado com esse povo aí, e é um povo que não tem, 3 horas, eu lembro, mas é quando tu é urbano e tu vai para trabalhar numa realidade que tu não tá inserido. Sim. Ali, eu aprendi muito, sabe? Eu aprendi muito com isso, nem sabia o que convivi 6 anos GTA para mim era o joguinho do computador ali, né? Depois que eu fui descobrir o que era GTA e tal. Né, mas, por exemplo, o trabalho das barreiras sanitárias, eu vi o pessoal lá que saía, né, ficava nos trevos, não, nas pontes, nos fronteiras do estado e tal, né, com aqueles produtos químicos lá, passando as coisas, ficavam naquelas casinhas lá, passando frio, passando chuva e tal, para garantir que nosso estado ficasse protegido desses problemas, dessas doenças e tudo mais, né. E aí a nossa economia desenvolver, e aí cada um de nós que faz o seu papel, né, no seu trabalho público, né, como servidor, corretamente, garante que a gente tenha o que a gente tem. Então, o trabalho da inspetoria veterinária, ele é fundamental. Vocês são heróis aí, né, de cuidar da saúde animal coletiva, né, dos nossos produtores aqui, e quiçá a gente possa reconhecer, vocês possam ser reconhecidos com salário melhor, né, com infraestrutura melhor, para que possam desenvolver o trabalho de vocês com muito afinco, né, porque o servidor público é aquilo, né, ele faz o voto de pobreza, né, para a vida toda, né, porque ele nunca vai ficar rico, né, ele pode ter até a segurança dele ali e tal, mas rico ele não vai ficar. É improvável isso. O Celcinho dizia, nós trabalhamos bastante, mas se divertimos também. Então, Lucas, a palavra final é tua. Muito obrigado, então, pelo espaço, e a gente lembra, então, todos os produtores, agora que a gente está no período da declaração anual, a gente espera realmente que todos consigam. Enfim, a gente fez o cronograma justamente para facilitar a vida, para conseguir organizar um pouco, para conseguir dar um bom atendimento, e aí pedir para as pessoas que, enfim, se tiver dúvidas, a gente tem o 1563, né, que é o fixo da inspetoria, ele é o WhatsApp também. Quem tiver alguma dúvida pode chamar lá, a Janice tá lá sempre disponível para conseguir atender todo mundo. E reforçar, então, o pedido que todos os produtores busquem da região também. Não é só Ibirubá que está fazendo declaração anual, então é todo o estado. Então, os produtores da Fortaleza, 15 de novembro, que busquem o escritório ali para realizar agora, nesse período, a sua declaração anual. Muito bem, tá certo. Obrigado, Lucas, pela tua presença aqui. Foi uma entrevista muito legal. Os comentários aqui do pessoal dizendo bom dia, Deus abençoe todos. Sou de Cruz Alta acompanhando. A Débora Oliveira disse, ainda bem que tem esse órgão tão importante para ficar em alerta para proteger a população, né? E informar também. Parabéns aí, muito importante e esclarecedora a entrevista, disse aqui a Débora Oliveira e a Lisiane Dil. Vamos finalizando por aqui a nossa entrevista e com um bloco de apoios culturais. Daqui a pouco a gente volta só para fazer o encerramento aqui.
Da criação do escudo ao início do jogo, sua equipe merece estar bem vestida. Na 3K Indústria de Fardamentos Esportivos estão os melhores especialistas na confecção de uniformes. Você imagina